Bom dia, queridos. Graças a Deus. Agora são 7 horas e 23 minutos, manhã de quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Hoje é a data magna da Marinha do Brasil, 11 de junho, dia da Batalha Naval do Riachuelo. Que Deus continue nos abençoando. E hoje também inicia a Copa do Mundo de Futebol, o primeiro jogo, México e África do Sul. Vai ser hoje, jogo de abertura. Mas, independente disso tudo, o mais importante é que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã. E hoje eu trago um texto ali do Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é esse Deus que nós estaremos orando nesse momento, falando a Ele, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a alegria vem com a renovação da sua misericórdia todas as manhãs. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão também nos acompanhando neste dia. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia, em nome de Jesus, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, de desânimo, de vingança, de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, de divisão. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E que todo o processo, toda a situação, ó Pai, que o teu servo, que eu, meu irmão, minha irmã estamos vivendo alguma situação amarrada, seja desfeito nesta manhã em nome de Jesus, seja desamarrado esse laço, chegue a solução, ó Pai, para a vida do teu servo. Essa é a oração que eu faço neste dia em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. O Salmo 46:1 fala de confiar em Deus em tempos de crise. É como se você imaginasse uma manhã de tempestade, com ventos fortes, que está assolando a tua vida, a tua casa, trovões, relâmpago, o mar revolto em volta do barco de pesca. E você olha ao redor e percebe que tudo parece desmoronar. Começando pela sua saúde, seu relacionamento, finanças. Mas no momento, qual seria a reação? Muitos se desesperam, o desespero chega junto com o medo. Mas você também poderia chegar no meio do caos e encontrar uma âncora firme. Deus é o nosso refúgio. Então esse versículo muitas das vezes é lido como uma frase bonita. Mas ela não é isso. Ela é uma declaração de confiança inabalável que pode transformar nossa perspectiva diante das tempestades da vida que nos assolam. E muitos vivem essa tempestade diariamente, porque não tomam uma posição. Sabe? Esses dias eu estava falando a uma amiga de infância, Mariluce, né, lá de Camaragibe, Pernambuco, está passando por uma luta muito grande, nós temos orado por ela. Deus é o nosso refúgio. Eu sei que nos dias de hoje estamos vivendo aquele momento de religiosidade sem Deus. A palavra religião é de origem latina, religiones, que vem de religare, do grego, que é tornar o homem de volta a Deus, religar com Deus.
Então o Salmo 46, esse que nós lemos aqui, ele foi escrito em um período de grande segurança para o povo de Israel. Enquanto o reino de Judá enfrentava ameaças de nações inimigas e calamidades, o salmista exorta o povo a confiar em Deus, mesmo em meio ao caos. Historicamente, o salmo é atribuído a Neemias, um dos filhos de Coré, e possivelmente foi composto durante uma crise nacional, talvez durante o cerco de Jerusalém ou uma invasão estrangeira. Então, em seu contexto aqui do Salmo 46, o povo experimentava insegurança, mas o salmista chama a atenção para a presença constante de Deus como um refúgio e uma proteção. E assim esse salmo serve como um lembrete eterno, de que independentemente das crises externas ou internas, Deus permanece como nossa fortaleza. E esse versículo, ele revela aspectos profundos do caráter de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando na vida do homem e da mulher de Deus, conhecer o caráter de Deus. O primeiro ponto aqui de revelação do caráter profundo de Deus é refúgio e fortaleza. Deus é aquele a quem podemos recorrer ou correr em segurança. É um abrigo contra o medo e a ameaça. Ele é o nosso esconderijo seguro. Não é uma segurança passageira, mas é uma fortaleza eterna. Segundo ponto do seu caráter é que ele é um socorro bem presente. Deus não é um refúgio distante, mas Deus é um socorro imediato. Ele está presente em nossas angústias, porque a sua presença é real, é atuante e oportuna. E o último aspecto aqui que nós identificamos é que confiar em Deus em tempos de crise, precisamos confiar nele. A confiança em Deus não é uma esperança vazia ou humana, mas é uma certeza fundamentada na fidelidade dele mesmo, do seu caráter. Porque Deus é assim. E mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, podemos confiar que ele permanece firme. Sabe? Então, quando nós lemos ali em Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Salmo 91, versículo 2 diz assim: direi do Senhor, ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a batalha não é tua, mas de Deus. Então esses versículos reforçam a ideia de que Deus é um refúgio seguro e um auxílio constante em nossas crises. Então, falando nisso tudo, nós extraímos desse Salmo 46, verso 1, algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Primeira aplicação é a confiança inabalável. Isso significa que mesmo nas crises pessoais e coletivas, podemos confiar que Deus é o nosso refúgio. E nós precisamos cultivar essa confiança diariamente. Lembrando que a sua presença ela é constante, não é passageira. A segunda aplicação prática é prática de oração e busca de Deus. Ou seja, leitura da palavra e joelhos dobrados diante do Senhor. Então, em momentos de angústia, devemos recorrer a Deus com oração para reconhecer a sua presença atuante. A terceira aplicação é compartilhar a esperança
Assim como esse salmo foi compartilhado. Ele chegou até nós porque Neemias, o filho de Coré, compartilhou aquilo que ele identificou no momento de angústia. Então, como cristãos, somos chamados a sermos testemunhas de que Deus é a nossa fortaleza para ajudar os outros a encontrarem refúgio nele. E a última aplicação aqui é viver com perseverança. Eu digo para você que a crise não é o fim, mas é uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus e fortalecer a nossa fé. Simples assim. Então eu quero concluir aqui dizendo que, diante de todas as tempestades que enfrentamos, sejam elas pessoais, familiares, emocional, sentimental, financeira, podemos afirmar com confiança que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o socorro bem presente na angústia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia de vitória, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está